Eu brinco que eu fiz 2 entrevistas na minha vida. Eu fiz uma entrevista na faculdade, não me julguem, pra me livrar de uma matéria da faculdade, mas eu tinha que passar no processo seletivo. A minha faculdade era muito boa, porque ela te treinava para conseguir o emprego de verdade. Tipo, conseguir passar no processo seletivo. Sim. Só que daí eu já tava empreendendo no mercado financeiro. Eu não queria ir para uma empresa, né? Uma multinacional, que era o que todo mundo ia. Sim. E daí eu peguei e passei na entrevista pra me livrar da matéria. Aí tive que pedir desculpa pros diretores. A gente sabe que tem uma lista de espera. Tinha um monte de gente boa ali atrás também esperando. Mas eu tive que ligar. Eu liguei pros diretores que iam me contratar, pedi desculpas, etc. Ia trabalhar na área de supply chain. E a segunda entrevista que eu fiz na vida foi do Shark. Que é uma entrevista. E no meio da pandemia era online. Então, e assim, um monte de gente que eu nunca vi na vida, os diretores, não sei o que, pá, fazendo um monte de pergunta, assim, de, você vai, se você entrar no Shark, você vai ser competitiva, e não sei o quê, e como que você lida com isso, como você lida com aquilo, blá. É típica pergunta de entrevista mesmo, né? Você tava sentindo ali... Não, e assim, parece o Shark, porque é um massacre, assim, de pergunta. Eu falei, caraca, meu. Aí fui fazer entrevista, isso começou em março, eu fui ter mais umas 2 ou 3 entrevistas, e a gente só foi gravar em setembro ou outubro, a minha primeira temporada, porque tava no meio da pandemia, então eu não sabia quando ia ser. Sim. Não podia contar pra ninguém que eu estava fazendo o processo. É tipo Big Brother. Eu não sabia que era, exato, se eu ia ser como convidada, meia cadeira, uma cadeira inteira, eu não sabia o que ia acontecer, Sim. literalmente. E daí eu tinha que refletir sobre isso. Eu queria também essa exposição. É muito bom, não vou falar que não, mas tem também o outro lado. Que assim, tem muita gente que passou pelo Shark, por exemplo, e que os comentários podem ser positivos ou negativos. Você tá se expondo ali. Sim. Então as pessoas podem gostar de você ou não, né? Então, e a gente não tem nenhum controle sobre a edição. Por exemplo, aqui a gente tem um pouco, né? Tipo, você tem controle do seu próprio podcast. Total. Então, ou seja, você consegue editar do jeito que você quiser. Você fala, puta, eu falei uma coisa que não deveria pra Carol, eu vou cortar. Sim. E lá é o mais interessante ainda, porque ele é muito curto, né? A gente vai fazer um monte de perguntas e não todas vão pro ar. Sim. E muitas vezes a gente fala assim, putz, Rafael, eu adorei teu negócio, fiz isso, não sei o que, não. Você dá um baita argumento e você fala assim, mas a gente tem que falar, tô fora. E o tô fora é muito pesado, né? Então assim... E às vezes só vai eu tô fora. Então, né, exato, ele corta e tô fora. Parece que eu fui super grossa com a pessoa, né?